Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, hoje é quarta-feira e teve a reunião extraordinária da CPI do abuso. Ai, gente, ainda bem que eu não tava lá, senão eu acho que eu saí distribuindo tapas. Não, tô brincando, eu sou um amorzinho. Mas hoje, na CPI do abuso, ficou muito claro que estão sim trabalhando para obstruir provas e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não vou argumentar nada, eu vou mostrar. Vocês vão ver. Foi uma reunião muito extensa, com muito conteúdo, então eu vou fazer a parte 1 e eu vou fazer a parte 2. Na sexta-feira, se Deus quiser, se Deus permitir, vai acontecer a parte 2. Mas antes de ir pro vídeo, eu gostaria de falar com vocês, né? Eu sempre falo. Eu fui citada indiretamente algumas vezes nessa reunião, e em outros momentos, também em outras ocasiões, que, enfim, alguns vereadores falam sobre as coisas que eu tô falando aqui, mas sem me citar diretamente. E eu queria dizer que isso não me incomoda, absolutamente não me incomoda, mas eu gostaria de pedir que não me citem mais indiretamente. Se for para falar de mim, diga lá, nome e sobrenome. Tá? Porque o trabalho que eu estou fazendo aqui é de divulgação do que está acontecendo na Câmara Municipal. Eu estou expondo o que está acontecendo, dando as minhas opiniões e deixando, enfim, que o povo decida por si próprio o que eles vão interpretar ou não. Eu já sei da campanha difamatória que estão fazendo contra mim nos grupos de WhatsApp, eu já sei de toda a movimentação e de toda a tentativa de tentar me descredibilizar, de tentar, enfim, me atacar de alguma forma, e eu não me importo com isso, porque as pessoas em Sete Lagoas já sabem como a coisa opera, né? Como que a política aqui opera. Sempre que tem uma pessoa, enfim, crescendo ou tentando fazer algo novo, vem uma campanha de difamação muito forte em cima dessa pessoa. E eu sei que é assim que funciona. E também sei que as pessoas, a partir do momento que entram nessa campanha de difamação, elas automaticamente perdem credibilidade, porque claramente ela está a serviço de alguém, por exemplo. Então eu estou muito tranquila porque eu sequer preciso rebater. Eu sequer preciso trazer os argumentos aqui e me justificar e me explicar. Eu tô muito tranquila em relação a isso. Eu gostaria de dizer que essas pessoas não estão preparadas para lidar comigo, porque eu opero de forma diferente do que as pessoas estão acostumadas aqui em Sete Lagoas. Então vamos para os recortes do vídeo de hoje. Aconteceram muitas coisas na reunião de hoje, como eu falei, mas eu resolvi trazer aqui para vocês uma tentativa de se anexar, né, ao processo um atestado médico do Caio para verificar se ele estava de licença médica ou não no momento em que ele assinou a exoneração da subprocuradora. Isso é importante porque precisa saber se a licença foi de 1 semana ou de 3 dias. Se foi de 1 semana, ele estaria de licença. Se foi de 3 dias, ele poderia ter assinado. Simples, não é verdade? E a CPI do abuso está investigando improbidade administrativa nesse caso. Mas eu queria explicar para vocês o que é uma comissão parlamentar de inquérito. O que é inquérito? O que isso significa? Eu vou ler aqui. É a ação ou efeito de procurar informações, fazer perguntas, de interrogar, de investigar. Só que os aliados do Caio Valassi e protetores dos possíveis assediadores estão tentando claramente, e aí é minha opinião, fazer dessa CPI uma juntada de documento irrelevante. Documentos que não dizem nada a respeito de nada para levar ao Ministério Público. Essas pessoas não estão querendo fazer investigação de fato, não estão querendo juntar documentos relevantes, não estão querendo chamar as pessoas para prestar depoimento. Eles estão querendo juntar documentos que não dizem nada de interessante, porque os documentos que revelam algo que seja interessante eles negam, como por exemplo o caso do atestado médico do Caio. Se for só para juntar documento que a gente já sabe que existe, não precisa de CPI. Faz um requerimento, pede para juntar os documentos e manda para o Ministério Público. Ou seja, não querem fazer pergunta, não querem interrogar, não querem investigar. Ou seja, não querem inquirir, fazer um inquérito. Tudo isso que eu tô falando, gente, eu tô falando porque eu gosto de falar, porque na verdade é desnecessário. Isso vai ficar bem claro nos recortes que eu vou mostrar aqui para vocês. Ou seja, para mim tá claro que não querem investigar, tá? Essa é a minha leitura dos fatos, mas eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu vou deixar o recorte aqui falando, eu não vou fazer comentários, tá? Pra vocês terem uma ideia de que eu vou deixar vocês tirarem as próprias conclusões. Foi lido em pauta, eu acho que foi falado em reunião, que o presidente da Câmara se encontrava ausente por problemas de saúde. Então, gente, eu queria falar, primeiro ponto, tá?
aprovando isso, nós, enquanto comissão, precisamos manter em sigilo o atestado médico, ou seja, qual for a justificativa, por se tratar de um problema pessoal e particular do presidente. Mas nós precisamos ter isso em mão, vereador, para poder estudarmos e entendermos quanto tempo o presidente estava ausente. Se no dia da exoneração ele estava aqui presente e apto para fazê-la. Então, por isso é necessário a aprovação desse ofício. A questão que está questionando agora não é objeto da CPI, não é? Essa pergunta que você está fazendo agora aqui, a segunda aqui, da pauta, esse ofício, ele não é objeto da CPI, não é? É objeto. Nós não estamos para verificar se teve algum ato de improbidade em relação à exoneração, vereador? Não é isso? Esse objeto está na pauta? Senhora presidente. O requerimento não consta, presidente. Não conta o quê? Que nós vamos investigar a exoneração? Isso aqui foi protocolado aqui, o protocolo de número 283, a licença dele. Não conta a licença dele, porque ninguém adivinhou que ele estaria de licença. Nós estamos investigando a improbidade da exoneração. Eu não vejo que é objeto da CPI. Senhora presidente, eu peço a palavra, Vossa Excelência, me conceder. Deixa eu só finalizar aqui, Ivan. Eu acho, gente, que a gente não pode tumultuar os nossos trabalhos e precisamos ser mais objetivos. E, acima de tudo, nós, enquanto membros aqui, precisamos entender o que se trata no requerimento quando a gente vem para as reuniões. Se nós estamos aqui para apurar se houve improbidade devido à publicação de uma exoneração, todas as documentações relacionadas à exoneração, nós temos que falar aqui, porque improbidade significa ilegalidade. Então, se a gente não deliberar sobre os atos, estudar sobre eles, nós vamos estar sendo negligentes com o que nós viemos fazer aqui. Com a palavra, relator. O questionamento do vereador Ismael Soares, senhora presidente, ele se dá em razão do requerimento trazer não a ausência do presidente ou não na casa. Ele traz a publicação de exoneração de servidora sem assinatura de membro da Casa Legislativa. Talvez esta seja a dúvida do relator. Por isso, o questionamento, se tal feito traz ou não, vai nos enriquecer vai nos fornecer dados suficientes para que apuremos o ato de exoneração. O ato de exoneração sem a assinatura de membros da mesa. O intuito, como foi dito, né, o nosso requerimento busca entender, a denúncia é sobre improbidade em relação à investigação, à exoneração. Como nós vamos entender se ela foi legítima sem buscar todas as informações necessárias? Então, coloque em votação nesse momento. Eu posso acompanhar o relator ou não. E, por não ouvir o relator primeiro, meu voto é não. O vereador, só queria esclarecer que o relator, durante esse momento, Já votei é não. Tá, ele não presta esclarecimento de relatoria. Presidente, já votei é não. Conste não, por favor, que inclusive ele gostaria de seguir o voto de outro colega enquanto relator e não de opinião própria, por favor. Conste em ata. Eu não ouvi a senhora nem ouviu o relator. E ele não votou ainda? O vereador então, tem o poder de fazer relatoria, vereador, no final do processo. Presidente, eu estou votando não. E é isso que a senhora tem que obedecer, ou não? Sim. Ou não? Gostam de falar de autoritarismo, né, gente? Eu fico impressionada, não querem nem respeitar as prerrogativas minhas enquanto mulher, enquanto presidente. Vereador Ismael, como vota? Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência fale tumultuar. Ninguém aqui está tumultuando. A política se faz com transparência, coerência e seriedade. Aqui não estou passando a mão no cabeça de ninguém, nós vamos apurar a realidade, a verdade. Nós estamos, a CPI são membros sérios, pessoas sérias, ninguém está brincando, a polícia faz com transparência, o eleitor precisa ver isso. Então, quando fala que a gente está tumultuando, não tem ninguém tumultuando. E eu vejo que a licença do presidente não é objeto da CPI. Portanto, meu voto é não, gostaria que respeitasse o voto do vereador Ismael, meu voto é não, que a licença do presidente não é objeto da CPI. Vereador Rodrigo Braga. Ontem, inclusive, o Caio leu o regimento com relação a outra questão na reunião ordinária, em que deixava clara a questão do licenciamento do vereador, né, o prazo de licenciamento. Porque o fato do vereador, do presidente, estar em atestado não para
os trabalhos da Câmara Municipal. Inclusive, a gente vai ter que ver, então, porque, com certeza, não foi só uma portaria de uma exoneração que foi publicada nesse dia. Deve ter exoneração de um monte de servidores dos nossos gabinetes lá. Eu acredito nisso, né? Eu imagino. Mas eu não vejo problema nisso, por mim, pode-se pedir, sim. Vereador Ivan Luiz, como vota? Eu voto não, senhora presidente. O meu voto é favorável por entender que nós temos um teor do requerimento que diz respeito a uma desoneração que fala sobre improbidade administrativa. Improbidade administrativa é composta por 5 itens básicos, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, para sabermos se o ato da funcionária exonerada e cumpriu a legalidade, a gente precisa começar do princípio que levou a essa demissão. Gostaria que constasse em ata aí a minha justificativa do meu voto. Então, eu queria pedir à senhora que não extrapolasse nesses assuntos, porque, nesse caso, eu vou me abster de votar em outros momentos, se eu ver que está extrapolando, porque se há outros entendimentos, outros crimes, outras coisas a se investigar, a se apurar, precisa fazer outro requerimento. Então, é importante que a CPI esteja pautada nos 3 pedidos específicos desse requerimento, e eu gostaria muito que a gente não saísse disso. Tá, vereador, eu vou pedir, inclusive, que conste em ata aí, por favor. O documento é necessário para a investigação, que se trata abertura de CPI para apuração da denúncia de improbidade administrativa devido à publicação de exoneração. Então, o primeiro ato para buscar é a demissão. Se a gente não buscar trazer esses documentos para aqui, para analisarmos e estudarmos, nós vamos ser negligentes durante o momento dos nossos estudos. Então, volto a repetir, esse documento foi reprovado aqui hoje, mas ele era necessário para o acompanhamento dessa comissão. Tanto é que, no meio do caminho, vocês vão ver a importância dele. Isso. Nós, enquanto estamos aqui, nós precisamos olhar os 2 lados da moeda, né? Precisamos entender que o presidente estaria apto, sim, para fazer a exoneração, que ele não estava de atestado mais, mas também existe outro lado, que se ele não tivesse apto, essa exoneração se tornaria sem legitimidade. Então, é isso que eu quero explicar para os nobres pares, a importância desse ofício e o porquê da necessidade. É isso aí. Agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que o Caio estava de atestado médico quando ele assinou a exoneração da subprocuradora e de outros servidores da casa? Vocês acham que ele estava de atestado médico no momento em que ele fez isso, ou que não, que ele estava liberado? Porque se ele tivesse de atestado médico por 3 dias, qual seria o problema de colocar esse documento nas provas? O Ivan falou que ele estava liberado. Não falou? Então, a gente quer ver, Ivan. Poxa, isso seria uma prova a favor do Caio, né? Seria bom para o Caio mostrar que ele estava liberado, que estava tudo certo. Então, por que os aliados do Caio não quiseram colocar essa prova no processo, preferiram obstruir essa prova? Eu não estou falando nada. Eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Não aparece tanto nesse meu recorte, mas se falou muito na reunião sobre a qualidade do requerimento, que eu acho que foi muito bem feito. Por que eu acho que foi muito bem feito? Porque eu não contava, eu fui inocente nesse sentido, eu não contava que os vereadores dessa casa não soubessem o básico do que é uma CPI e para que serve uma CPI. Quais são os objetivos, obrigações, competências de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu imaginava que os vereadores da casa poderiam juntar lé com cré e entender o que é para fazer. Eu imaginei que os vereadores dessa casa iriam respeitar a inteligência do povo brasileiro, dos servidores da Câmara Municipal, e não se fazer de desorientado, ou são desorientados mesmo. Eu até contava que eles iriam tentar obstruir provas importantes, como fizeram hoje, mas eu não imaginava que o requerimento precisaria ser didático, como se tivesse sido feito escrito para crianças. Mas se o requerimento não está didático o suficiente, não tem problema, a gente faz outro. A gente faz outro explicando tintim por tintim, explicando todos os detalhes, dando nome, sobrenome, data, evento. A gente pode até colocar as perguntas que precisam ser feitas, a gente pode até colocar o plano de trabalho no requerimento, já que os vereadores não conseguem pensar além
do que está escrito especificamente naquele documento. Eu tenho certeza que se a gente fizer um outro requerimento ainda melhor elaborado do que esse, com certeza absoluta, todos os vereadores que assinaram esse requerimento de agora vão assinar o próximo. Mas o conselho que eu dou é que vocês não se obriguem a abrir uma outra CPI. Não se obriguem a entrar nesse desgaste de novo. Aproveitem essa oportunidade, que é essa CPI histórica que está acontecendo na Câmara Municipal, e façam um trabalho direito, né? Começando por pegar o atestado médico, chamar o autor da CPI. É importante falar que o Janderson Avelar é autor, não é denunciante. Então, chamar o autor, chamar a subprocuradora, o consultor, o coordenador, o procurador, o presidente, as testemunhas, os membros da mesa, os funcionários, chama todo mundo para depor, tragam os documentos necessários, façam uma CPI acontecer. Repito, se for para sair juntando documento irrelevante, não precisa, tá? Se não for para fazer isso que eu acabei de falar aqui, essa CPI vai servir para o povo ver o que está acontecendo. Assistir isso é muito difícil, gente. O povo está olhando para a Câmara Municipal e está vendo que os vereadores preferem proteger e preservar assediadores a investigar de fato as denúncias que vêm ocorrendo na Câmara Municipal de Sete Lagoas. É doído, é difícil. É como se vocês estivessem falando para a população, né, e para os servidores. Abaixem a cabeça, você só tem o direito de trabalhar e obedecer. Eu tô aqui para defender meu grupo político. O povo inteiro tá vendo que é isso que vocês estão fazendo. Então, gente, só existe duas formas dessa CPI não acabar em pizza. É a gente divulgar isso para todo mundo. É a gente divulgar isso no grupo do bar, no grupo da escola, no grupo do futebol, no grupo do condomínio. É a gente divulgar isso. Porque se existem denúncias de assédio acontecendo na Câmara Municipal e isso não foi investigado, né, se isso acabar em pizza no sentido jurídico da palavra, isso não pode acabar em pizza no sentido político. As pessoas precisam conhecer os vereadores e como eles agem, tá? Então me digam aí a opinião de vocês, se o Caio estava de atestado médico ou não, se estão trabalhando para obstruir provas importantes ou não, se estão tentando fazer da CPI uma juntada de documentos irrelevantes ou não, se estão tentando investigar de fato o que está acontecendo na Câmara Municipal. Me diga a opinião de vocês, compartilhe esse vídeo, se você gostou, se inscreve no canal. Um beijo para vocês, tchau!